Queridos, boa noite. Paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar com os irmãos aqui nessa noite. Esse final de semana tem sido incrível, tem sido uma experiência para mim, em particular, muito, muito boa, de poder compartilhar a palavra com as mulheres, em primeiro lugar. Hoje de manhã tive o privilégio também de estar aqui com os irmãos, mas é minha primeira vez em Monte Alegre e eu estou encantada com a cidade, principalmente com o povo de Deus que mora nesse lugar. É um povo lindo, abençoado. Sou muito grata pela vida da pastora Hélia, pelo convite, pastor Daniel, Sara e família. Realmente vocês têm marcado a minha vida. Então é muito bom estar com vocês. Faço parte da equipe pastoral em Santarém. Morei em Macapá durante 18 anos e quando os pastores Luiz e Miriam foram convidados para assumir a base em Santarém, a igreja de Santarém, na verdade, eles nos convidaram, eu e meu esposo, para irmos juntos com ele. Então, foi a família do pastor Luiz e a nossa família. Estamos lá servindo ao Senhor há mais de 6 anos já. Passa rápido o tempo, né? Embora já passou tanta coisa que parece que já tem muito tempo. Mas estamos lá servindo a Jesus juntamente com eles e com toda a igreja de Santarém. E trazemos um abraço, né, da Igreja da Paz de Santarém para a Paz de Monte Alegre. Vamos ministrar a palavra e eu quero falar com você sobre um assunto sobre fé. Nós entendemos, e Deus tem ministrado no meu coração, a importância de nós guardarmos a nossa fé, de nós permanecermos crendo em Jesus e crendo nas suas promessas para as nossas vidas e para nos usar, para sermos também pessoas usadas pelo Senhor. E nós precisamos ter o hábito e termos a consciência de que nós precisamos guardar a nossa fé e precisamos caminhar com Jesus, sempre permitindo que a nossa fé cresça e que ela nunca diminua, que nós continuemos crescendo em fé a cada dia. E eu estava estudando sobre Hebreus capítulo 11, eu gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia, se você quiser permanecer com ela aberta, nós vamos estar lendo alguns versículos durante a mensagem, mas nesse texto Deus falou muito comigo, fala muito conosco, e existe uma lista de homens, de heróis da fé, de homens e mulheres que fizeram diferença para nós, para a palavra de Deus, na época em que eles viveram, e esses homens tiveram as suas fés provadas muitas vezes, mas foram homens que a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 38, que o mundo não era digno deles, porque mesmo contra todas as coisas, mesmo em meio a situações muito difíceis, mesmo em meio a desafios muito grandes, a situações de grandes dificuldades, esses homens e essas mulheres permaneceram firmes, porque eles sabiam em quem eles estavam crendo, eles sabiam quem era o Deus que havia prometido, que era o Deus que havia feito promessas para a vida deles. Então eles não tiveram as suas fés, como é que fala? Não pode ser fezes, mas não tiveram a sua fé, vamos falar no singular, abalada em momento algum. Então nós vamos falar sobre esses homens e sobre algumas coisas, algumas dicas que eu quero deixar para você e para mim também, para que a gente nunca, jamais desista de servir a Jesus com intensidade, crendo sempre na palavra de Deus, nos princípios e nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Então nós vamos ver, a Bíblia fala no capítulo 11, no versículo 8, ela fala sobre Abraão. E vamos ler junto, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Olha esse testemunho que me inspira e com certeza inspira a sua vida. Deus fala para Abraão, sai dessa terra e vai para uma terra que ele não sabia para onde ia. Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. A Bíblia diz no versículo que Abraão fez o quê? Obedeceu. Imagina, se você recebe uma direção hoje de sair da sua casa, sair de Monte Alegre, o Senhor fala para você,
vai para uma terra, pega as tuas coisas, pega a tua família e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. No mínimo a gente ia ficar todo perdido. Como assim? Tem que me falar onde é primeiro, para saber se eu vou. Para saber se eu vou obedecer ou não. E a Bíblia fala que Abraão simplesmente obedeceu porque ele confiava no Deus que estava dirigindo a sua vida. Porque ele confiava que se Deus estava falando, era para algo que ele ia fazer, e Abraão simplesmente obedecia e confiava. E isso é algo que me inspira. Porque mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não sei para onde Deus vai fazer, o que Deus vai fazer na minha vida, eu preciso confiar. Eu preciso crer. Porque se Deus falou, se Deus está sobre a minha vida, se eu entreguei o meu coração, a minha vida, e a partir desse momento Ele se tornou o meu Senhor, dono da minha história, dono da minha vida, eu simplesmente preciso crer e confiar. Confiar que Ele vai fazer. No versículo 11, aí eles vão falar sobre Sara, a Bíblia vai falar sobre Sara. Diz assim, ó, pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara não poderia mais, humanamente falando, se tornar mãe, mas ela creu porque ela considerou fiel aquele que fez a promessa para ela. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou, vai acontecer. Então eu vou crer, mesmo que humanamente seja impossível. Nós servimos ao Deus que é o Deus do impossível. Quem serve esse Deus, diga um amém. Amém. Você serve um Deus que faz o impossível se tornar possível. Você serve a um Deus que muda as circunstâncias, que muda o coração das pessoas, que muda a forma como as pessoas vivem, porque Ele faz aquilo que lhe apraz. E se Ele falou, Sara creu, embora ela riu, primeiro, embora ela achou que não fosse acontecer, mas depois ela creu porque era fiel àquele que fez a promessa para a sua vida. Outro exemplo que nos inspira, novamente sobre Abraão, versículos 17 a 19, diz assim, pela fé, Abraão, novamente, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Chega o momento que Deus fala, Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho para mim. Imagina você que é pai e mãe, e Deus fala, eu quero que você vá, prepare o seu filho e sacrifique o seu filho para mim. Abraão em nenhum momento questionou, Senhor, ele é o filho da promessa, ele é meu filho, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou sacrificar o meu filho? Mas Abraão creu mais uma vez e obedeceu. E a Bíblia continua falando no versículo 17 ainda, aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Olha que contrassenso. Deus fala, prometeu a Abraão que a descendência dele viria após Isaque, a partir de Isaque. Ao mesmo tempo, Deus fala, agora eu quero que você sacrifique Isaque. Como assim? Não está batendo, alguma coisa não está batendo. Mas Abraão não questionou, Abraão simplesmente obedeceu. Versículos 19, Abraão considerou. Quando Abraão leva Isaque, no meio do caminho, Isaque fala assim, pai, a gente já tem a lenha, a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer o sacrifício, para oferecer o sacrifício, só falta o cordeiro. Cadê o cordeiro? Mal sabia ele que era ele, que estava sendo preparado para isso. Mas quando Isaque fala sobre isso, Abraão fala, não se preocupe, Deus proverá. Deus vai providenciar. Só que Abraão continua o projeto de sacrificar o seu filho, porque ele confiava que mesmo que
Deus realmente fosse completar esse pedido, vamos dizer assim, né, que Deus fez, de que ele sacrificasse o seu filho, mesmo que Isaac viesse a ser morto, ele cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. E quando chega na hora que ele prepara Isaac para sacrificar, chega essa hora, Deus fala: Abraão, não precisa, eis aqui o cordeiro. E Deus livra Isaac da morte. E Deus livra Abraão daquele momento. Mas Abraão foi aprovado, porque ele simplesmente cria, ele obedecia a voz de Deus, ele não questionava a voz de Deus. A sua fé, ela estava estabelecida, ela era verdadeira, era intensa, era profunda naquele que era fiel para cumprir tudo aquilo que havia prometido para ele. Então não importavam as circunstâncias, ele simplesmente cria, ele simplesmente obedecia. E no versículo 19 fala: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então esses são exemplos de homens, de mulheres, e tem muitos outros. Eu sugiro que você leia esse capítulo depois em casa com calma, para você ser edificado mais ainda nessa noite. Mas todos esses homens e mulheres permaneceram firmes. E volto a dizer, a Bíblia fala que o mundo não era digno deles, porque eram homens que criam no Senhor, que criam em Deus e faziam aquilo que o Senhor mandava e direcionava. E eu aprendo muito com isso, porque eu sei que muitas vezes nós pulando agora para cá, nós aqui, muitas vezes por causa de problemas, por causa de orações que nós temos feito, de orações que nós temos depositado, que temos orado diariamente, essas respostas não vêm com rapidez. Às vezes por causa das situações da vida, dos problemas que nós enfrentamos em casa, dos problemas que nós enfrentamos no trabalho, a gente facilmente desiste. A gente facilmente permite que a nossa fé se esfrie. A gente começa a duvidar daquele que prometeu. A gente começa a duvidar das promessas de Deus sobre as nossas vidas. A gente começa a questionar: será que Deus faz mesmo? Será que Deus é poderoso mesmo para transformar a minha casa? Será que Deus é poderoso mesmo? É o Deus que cura? Será que Deus faz mesmo? Esses homens nos ensinaram que mesmo quando as promessas que Deus nos faz através da sua palavra, elas não acontecem no nosso tempo, na nossa vida até, vão acontecer talvez depois até que a gente morra, né? E os nossos filhos vão viver as promessas, vão receber isso, mas eles nos ensinam que mesmo nessas circunstâncias, nós devemos continuar permanecendo fiéis ao Senhor, crendo no poder de Deus. Você, quando entregou a sua vida para Jesus, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, nós entregamos, e você já ouviu aquela história do primeiro amor? Já ouviram? Que quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela está tão apaixonada por Jesus, ela se envolve tudo, ela quer ler a Bíblia toda num dia só, ela ora, ela jejua, ela faz um monte de coisa, ela tem fé para orar por qualquer pessoa, por qualquer situação, porque ela entregou a sua vida para Jesus, ela está apaixonada. Mas vai passando algum tempo, e muitos de nós, por causa dos problemas da vida, que todos nós temos. Não existe ninguém na face da terra que não tenha problema. Não existe. Pode ser o pastor mais top. Pode ser o homem de Deus que mais busca o Senhor diariamente. Mas ele também vai ter algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema. Todos nós. O que faz a nossa fé permanecer é a maneira como nós decidimos viver com o Senhor dia após dia. Então, quando eu estava falando do primeiro amor, as pessoas começam a olhar para as circunstâncias, começam a olhar para os problemas da vida, começam a, de uma certa forma, focar muito nesses problemas, e elas começam a perder esse amor. E começam a dar um passinho para trás, e aí elas começam: hoje eu já não leio tanto a Bíblia, eu já não oro mais, eu já não faço tal coisa, eu só apareço na igreja uma vez aqui, uma vez ali.
e vão esfriando, e a fé vai esfriando. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, nós não podemos permitir que isso aconteça. Mas, pastor, é possível? A gente tem essa decisão, esse poder de decisão? Temos. Nós temos esse poder de decisão. Porque as nossas decisões diárias, elas vão nos aproximar mais de Deus, ou elas vão nos afastar mais de Deus. Aquilo que eu faço diariamente, ele me aproxima mais do altar do Senhor, de ter uma vida de intimidade com o Senhor e da minha fé ser fortalecida diariamente, ou ele me tira para perto, para longe de Deus, e à medida que eu vou ficando longe, eu vou me esfriando. Eu estava dando um exemplo agora, hoje de manhã aqui no culto, sobre uma fogueira. Se uma fogueira está acesa, as suas chamas estão altas, todas as brasas que estão ali, elas estão acesas. Se você tira uma brasa e você afasta essa brasa da fogueira, o que vai acontecer com a brasa? Vai o quê? Vai apagar. A fogueira vai permanecer? Provavelmente sim, porque ela tem muitas outras. Mas essa brasa, provavelmente, ela vai apagar. Ela vai deixar de cumprir a sua função, que é pegar fogo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Se nós nos afastamos do fogo do Espírito Santo, se nós nos afastamos do Senhor, se nós permitimos que os problemas da vida comecem a ter mais peso em nós, do que a busca pela presença do Senhor, do que a busca pela intimidade com o Senhor, o que vai acontecer é que daqui a pouco, nós estamos aqui, totalmente apagados. E nós sabemos, eu e você sabemos, que nós já vimos muita gente passar por isso. Talvez você já passou por isso em algum momento da sua vida. Mas como eu falei, as nossas decisões diárias, elas podem transformar, e podem com certeza transformar a nossa vida e os resultados disso, e acrescentar a cada dia mais fé no nosso coração. Então eu quero te dar uma dica. A Bíblia diz sobre fé, né? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Fé é crer quando não há sinais. É esperar quando o tempo parece longo. E é permanecer firme quando todos desistem. Vou ler essa frase novamente para você. Preste atenção. Fé é crer quando não há sinais. Não há nenhum sinal. Sara creu que ela seria mãe de uma numerosa nação, de uma descendência, e ela já era uma mulher idosa. A Bíblia diz que ela já não fazia mais o que precisava fazer para gerar filhos. Mas ela cria em Deus. Não havia sinais de que ela poderia gerar uma criança. É esperar quando o tempo parece longo. Sabe aquela oração que você tem feito, aquele problema que você tem vivido, que parece que você tem orado tanto, parece tão distante de uma solução vinda da parte do Senhor? Mas fé é você continuar crendo, mesmo quando parece longo tempo. E é permanecer firme quando todos desistem. Nós somos aqueles que não desistem, amém? Vou falar de novo, porque você não ouviu. Nós somos daqueles que não desistem, amém? Amém, nós somos aqueles que seguimos em frente. Então, como permanecer firme? Como manter a nossa fé? Como manter a nossa fé aquecida? Como manter a nossa fé crescente? E não permitir que ela diminua. Eu tenho 4 coisas que eu gostaria de mencionar para você, para te ajudar no seu dia a dia, para que nós tomemos essas decisões diariamente, incluindo a minha vida. Diariamente, para que a nossa fé seja fortalecida, seja permanecida em Cristo Jesus. Primeira coisa, sem buscar ao Senhor diariamente, não existe maneira da gente termos a nossa fé crescente, continuarmos tendo fé, crendo em Jesus.
Nós precisamos ter o hábito de buscar ao Senhor diariamente. Diariamente. Isso precisa ser inegociável. Existem coisas na vida da gente que são inegociáveis. E buscar ao Senhor é uma coisa que você não tem o direito, eu não tenho o direito de ficar negociando. Nós temos que buscar ao Senhor diariamente. A palavra de Deus diz em 1 Crônicas 16:11: busquem o Senhor e sua força, busque sua presença o tempo todo. Orar, ler a palavra, ouvir mensagens, buscar ao Senhor, porque tudo aquilo que nós focamos, cresce. Tudo aquilo que você foca, cresce. Se você focar em ter mais intimidade com o Senhor, em buscar estudar a palavra, em ter tempo de oração, tempo de adoração, quanto mais você focar nisso, mais você vai crescer. Quanto mais você crescer em Jesus, mais a sua fé vai ser fortalecida. Quanto mais você crescer em Jesus, mais você vai crer nas promessas dele para a sua vida. Mas nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias. A Bíblia é o nosso manual. É nela que nós somos fortalecidos. E se nós não lemos a Bíblia, se nós não estudamos a Bíblia, nós seremos alvos fáceis na mão do inimigo. A nossa fé vai ser uma fé assim, ó. Ora eu estou lá em cima crendo, ora eu estou com a fé lá embaixo. Ora eu sou o crente mais fervoroso da Paz Church Monte Alegre. Ora eu estou quase um pé lá fora. A gente precisa, irmãos, todos nós, o pastor Salles tem quantos anos de ministério, pastor? Mais de 40 anos. O senhor continua precisando buscar a presença do Senhor diariamente? Todos nós. Não existe. Você imagina você ficar sem alimento, o que vai acontecer com uma pessoa que não se alimenta? Ela vai ficar em jejum durante um tempo, vai chegar um tempo que ela vai acabar morrendo. Ela vai acabar morrendo. Porque sem alimento, nosso corpo foi preparado para receber alimento, para nos fortalecer. Como é que nós, cristãos, a gente vive sem o alimento da palavra? Como é que você acha que eu e você vamos ser fortalecidos, a nossa fé vai estar em alta, se nós não nos alimentamos da palavra? Se nós não paramos, pastora, eu sou muito ocupado, eu sou mãe, eu tenho que acordar muito cedo para levar meus filhos para a escola, depois eu já emendo no trabalho, a minha vida é muito corrida, quando eu chego eu estou muito cansada, tenho que cuidar da casa, já tenho que pensar no almoço de amanhã. Eu sei que a vida é muito corrida, a minha vida é muito corrida. Eu também tenho filhos, embora meus filhos são adultos agora, mas a minha vida é muito corrida também. Mas sabe o que a gente faz? A gente acorda mais cedo. Não, pastora, mas eu já acordo cedo. A senhora não está entendendo. Falei, mas se o teu acordar cedo não está conseguindo encaixar um tempo para buscar o Senhor em primeiro lugar, você tem que acordar mais cedo ainda. 15 minutinhos. 15, começa com 15 minutos. Começa com 5 minutos. Mas isso é alimento para a tua alma. Isso é alimento para você ser fortalecido. Sem isso, você vai acabar descrendo. Sem isso, vai ter dia que você vai crer, vai ter dia que você não vai crer. Sem buscar a presença de Deus, sem estudar essas pessoas que são inspirações para nós, esses heróis da fé, que nos ensinam tanto, que se fala assim, se eles conseguiram, se eles passaram, porque eles acreditaram em Deus e obedeceram, eu também posso. Então nós precisamos buscar o Senhor diariamente. Se você não tem feito isso, eu quero te encorajar a essa semana, amanhã, coloque 15 minutos mais cedo, só que coloque o relógio longe, porque senão você vai apertar o soneca. Eu sei que vai. Eu sei. Então coloque longe. Faça um propósito com o Senhor. Tire tempo de leitura da palavra todos os dias.
de oração, de jejum. Busque a presença do Senhor diariamente. Segunda coisa, caminhe com pessoas de fé. As pessoas ao nosso redor, elas influenciam a nossa caminhada. E nós precisamos nos cercar de pessoas que vão nos levar para mais perto de Deus. Tem momentos da vida que nós somos essas pessoas para algumas pessoas. Nós somos usados por Deus para levarmos outras pessoas para mais perto de Deus. Mas mesmo nesse momento, todos nós precisamos caminhar com pessoas que nos levam para mais perto de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acaba mal. Nós precisamos nos cercarmos de pessoas que nos levam para mais perto de Deus. Então, se você tem caminhado com gente que está querendo te afastar dos caminhos do Senhor, gente que duvida de tudo, que critica tudo, que não acredita na palavra, você tem duas opções. Ou você abre a sua boca e fala de Jesus para essas pessoas, ora por elas, tenta trazê-las para o reino de Deus, ou você se afasta por um tempo, até você se fortalecer, até você estar mais cheio de fé, cheio da palavra, forte, para voltar e tentar resgatar essa pessoa. Mas nós precisamos ter pessoas perto de nós, que vão nos levar para mais perto de Deus. Isso é sabedoria. Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso estar perto de quem está num tempo, né, com mais intimidade ainda com o Senhor, que pode me ensinar as coisas, que pode caminhar comigo, que pode orar por mim. Se eu quero estar mais perto de Deus, eu vou procurar estar mais perto dessas pessoas. Porque isso vai me fortalecer e vai fortalecer a minha fé. Isso é muito sério. Por isso que a gente sempre aconselha, direciona. Por exemplo, se você não tem ainda, você pode procurar os seus pastores e eles vão te direcionar para isso. Mas por isso que a gente fala sobre você valorizar o seu discipulado. Porque no discipulado, a gente ali é ensinado a aumentar a nossa fé, a crer mais e mais em Jesus. Por isso que a gente fala, esteja cercado de pessoas que vão ensinar a palavra para você. São referências de Deus para você. Que vão olhar para você, às vezes vão até precisar puxar a orelha, né, no bom sentido, falar: meu irmão, você está indo por esse caminho aqui não é legal não, vem para cá, ó. Nós precisamos disso, todos nós. Nós precisamos estar cercados de pessoas que vão falar para a gente: olha, quando você tiver com algum problema, eu estou aqui para orar por você. Quando você tiver com alguma situação, vamos jejuar junto. Vamos juntas para o Paz Woman 2026. Vamos juntos para a Conferência dos Homens de Coragem. Vamos juntos para a Conferência de Missões. Cerque-se de pessoas que estão envolvidas com o reino. Cerque-se de pessoas que vão te levar para essas coisas. Deixe as amizades do mundo um pouco de lado. Que seu objetivo, não estou falando aqui que não pode ser amigo, entenda bem. Mas eu estou falando de você estar cercado de pessoas que vão te ajudar a caminhar com Jesus. Existe uma frase que diz que nós somos o resultado, né? Nós recebemos a influência das 5 pessoas que andam mais perto da gente. Os coaches falam sobre isso. Alguém já ouviu sobre isso? Com quem você tem andado? Essa pessoa tem te ajudado a você crescer em Jesus? Ou essa pessoa está tentando tirar você da presença de Jesus? E às vezes isso não é nem declarado, mas de uma forma assim muito sutil acaba acontecendo. Então, segunda dica que eu posso te dar: cerque-se de pessoas que te levam para mais perto de Jesus. Se você não tem essas pessoas ainda na sua vida, ore por isso. Observe na igreja.
Mulheres, observe as mulheres de Deus que você vê na igreja. Chegue perto, peça ajuda, faça amizade, faça um chá, convide algumas líderes para estarem na sua casa com você, para você começar a construir uma amizade. Faça por onde, não seja aquela pessoa que vai ficar isolada na igreja, que vem sozinha, sai sozinha, não conversa com ninguém. Eu estou aqui só para buscar a presença de Deus e vou embora. Aqui tem homens e mulheres de Deus que estão crescendo na fé juntamente com você e que podem sim te ajudar. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos em algum momento da vida de pessoas para nos levar para um lugar melhor. E aqui é o melhor lugar para você fazer isso. Escolha as suas amizades a partir daqui. Pastora, já tentei e não consegui. Então, se você já tentou e não conseguiu, eu quero te encorajar a você procurar os seus pastores e falar, olha, eu já tentei fazer amizade, ainda não consegui, eu preciso da ajuda de vocês. Eles vão direcionar vocês. Talvez para uma célula, para algum grupo, para algumas pessoas. A gente faz muito isso na igreja como pastores. Chega a pedido de ajuda, pedido de envolver as pessoas. Deus vai dando os insights, né? A gente fala, olha, esse perfil aqui é bom com o grupo tal, com fulano de tal, e a gente vai envolvendo. Às vezes dá errado, dá. Por quê? Nós somos um grupo de pessoas e todos nós temos dificuldades. Mas na maioria das vezes dá certo. O que não pode é você vir para a igreja, vir sozinho, sair sozinho e continuar a sua vida assim. Você precisa estar na fogueira, sendo aquecido juntamente com os outros, para você ser fortalecido diariamente. Terceira coisa que eu quero falar, sirva no reino. A minha fé é fortalecida quando eu estou na fogueira, e uma das formas que eu tenho de crescer em Jesus, de continuar crescendo em fé, é servindo no reino. E nós precisamos, olha, a Bíblia diz em Mateus 6,33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quem serve, se fortalece. Quem serve, se fortalece. Porque aprende a conhecer as pessoas, desenvolve os seus dons, desenvolve os propósitos de Deus, cumpre o chamado que Deus tem para a sua vida. Então, se tem uma coisa que eu quero te encorajar nessa noite, para que a sua fé seja fortalecida, para que você esteja envolvido no reino, é você servir a casa de Deus. Irmão, não tem coisa melhor que nós nos envolvermos no ministério. Mas, pastor, eu não tenho tempo. Você tem tempo, eu creio que você tem tempo, para pelo menos uma vez por mês, você servir no Atmosfera. Eu creio que você tem tempo, para uma vez por mês, você servir no Paz Kids. Eu estava contando de manhã, que às vezes a gente tem dificuldade de conseguir professoras, eu não sei se isso acontece, talvez seja só em Santarém, ou em Macapá, de onde eu vim, não sei se aqui acontece isso, acho que não. Mas a gente tinha dificuldade para conseguir professoras para o Paz Kids. Quando a gente sabe que alguém é professora, o que a gente quer? Que trabalha com criança no dia a dia. O que a gente quer? A gente gostaria que essa pessoa, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, servisse no ministério. Porque é uma pessoa que foi capacitada para isso. Perdão. É uma pessoa que foi capacitada para isso, que estudou, que sabe como fazer, né? Então, a gente sonha com pessoas que saibam fazer as coisas. E é muito normal, embora não é para ser normal, mas de vez em quando a gente ouve assim, pastora, trabalhar com criança, eu sou professora de crianças. Eu já trabalho a semana inteira, trabalhar na igreja com criança? Quero não. Aí eu fico, Se é na igreja que nós realmente precisamos de voluntários que nos ajudem, porque trabalhar com criança é algo extremamente importante. É extremamente sério. Nós precisamos de pessoas capacitadas para fazer isso. Além das pessoas voluntárias que fazem de coração, que às vezes nunca trabalhou com isso,
no dia a dia, mas quando vem uma criança, são tão apaixonadas pelas crianças que acabam se voluntariando. Glória a Deus pela vida dessas pessoas. Mas para nós crescermos em Jesus diariamente, termos a nossa fé fortalecida, continuar crendo na palavra, nós precisamos estar envolvidos no reino. Não dá para a gente ficar só vindo à igreja aos domingos. Se você tem vindo só aos domingos, glória a Deus pela sua vida. E eu não estou aqui para te desencorajar, mas eu estou aqui para te encorajar e para encorajar a tua fé, para que você vá além do que você já tem feito. Para que você faça além do que você já tem feito. E nós precisamos de pessoas envolvidas trabalhando no reino. Se você é um eletricista, pastor, precisa de eletricista aqui? Se você é um pedreiro, os pastores têm me mostrado os projetos, eu estou encantada, né, com a fé, com a excelência que vocês fazem as coisas aqui. É realmente lindo ver o que vocês têm feito. Hoje a gente foi lá no acampamento e tem sido assim muito desafiador para mim. E tem tanto trabalho ainda para ser feito. Já está muito bonito, tá? Essa igreja aqui precisa crescer. Não cabe mais. Precisa avançar. Vai precisar de quê? De pessoas. E as pessoas estão aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Amém? Se envolva no reino. Isso vai ajudar a sua fé a ser fortalecida. Eu lembro quando eu estava contando hoje de manhã também, eu lembro quando nós fomos para Macapá. Eu, Luciano, os meus filhos, todos nós somos do Rio de Janeiro. Mas nós fomos para Macapá e nessa segunda vez que nós fomos para Amapá, o meu marido era oficial do Exército. Então ele foi para lá para assumir uma vaga lá. E eu fui com o meu filho de 4 meses. Era o meu primeiro filho, ele tinha 4 meses. Só que até o período que eu fui para o Amapá, eu sempre trabalhei fora. Eu comecei a trabalhar fora aos 11 anos de idade. Porque eu estava até contando que com 8 anos de idade eu queria ter meu dinheiro. Eu queria ser independente aos 8 anos. Então eu botava, antigamente a gente procurava emprego, os jovens aqui não vão saber disso, mas antigamente a gente procurava emprego no jornal, tinha os classificados, e você procurava emprego lá e entrava em contato com a empresa. Então eu com 8 anos de idade, eu andava com o jornal debaixo do braço procurando emprego, dentro de casa, lógico, né? Porque meus pais não deixavam. Aí minha mãe falava: Regiane, você não vai trabalhar, você tem 8 anos, mas eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero ter meu dinheiro para comprar minhas coisas. Então, aos 11 anos, eu fui trabalhar, meu pai tinha uma escola no Rio, e eu fui trabalhar na escola. Então, sempre trabalhei fora, sempre. Casei, continuei trabalhando, tive o filho, continuei trabalhando, e Deus mudou a nossa sorte, nos levou do Rio de Janeiro para o Amapá. Quando eu cheguei no Amapá, eu não conhecia exatamente ninguém. Tinha um filho de 4 meses, meu marido trabalhava no quartel o dia todo e à noite ele fazia faculdade. Então ficávamos praticamente o dia inteiro, 7 dias da semana, eu e o Lucas em casa. A coisa foi tão séria, eu quase entrei numa depressão, porque o Lucas teve dificuldade para falar, porque não tinha estímulo. Porque por mais que eu falasse com ele, não era o suficiente, era só eu e ele praticamente em casa todos os dias. E a gente demorou a entender, nós sempre fomos, tanto eu quanto o Luciano, nós nascemos no lar evangélico, então nós sempre tivemos a nossa vida na igreja. Eu sempre trabalhei muito na igreja, sempre fui muito voluntária na igreja, e muito nos bastidores, sempre gostei muito de trabalhar nos bastidores. E quando eu cheguei lá, eu perdi tudo isso, perdi o trabalho, virei só dona de casa e mãe do Lucas, e esperava o Luciano chegar em casa. E não estávamos como membros de uma igreja, a gente estava visitando as igrejas para decidir qual igreja que a gente ia ficar. E Deus nos direcionou e nós ficamos na Igreja da Paz. Quando nós decidimos ficar na Igreja da Paz, na época em Macapá, eu já estava grávida do segundo filho, porque a diferença deles é 1 ano e 9 meses. Eu tenho 2 filhos, o Lucas e a Giovana. Lucas hoje vai fazer 25 anos agora, casou agora em agosto com uma outra Giovana.
Então, na minha casa agora são 2 Giovanas Pedrosas. E a minha filha tem 23 anos, mora com a gente em Santarém. O Lucas mora em São Paulo. E eu lembro que quando nós decidimos, nós falamos, o Luciano falou, Regiane, Deus me direcionou e realmente nós vamos ficar como membros da Igreja da Paz. E nós fomos com o pastor da igreja e nós falamos, a partir de hoje, nós somos membros da Igreja da Paz. Quando ele me falou isso, nós fizemos esse processo, eu falei para ele, agora ninguém me segura. Porque eu estava entrando quase numa depressão. Eu precisava de gente. Eu precisava do convívio das pessoas. Porque senão, provavelmente, mesmo tendo nascido no lar evangélico, mesmo já sendo uma mulher adulta, mesmo conhecendo a palavra, provavelmente eu iria me esfriar completamente. Era esse o caminho que estava percorrendo. Mas a partir do momento que eu decidi, eu falei, olha, a partir de agora, ninguém me segura, porque eu falei para ele, se tiver oração, eu estou dentro, se tiver célula, eu fui participar de uma célula, nós já éramos cristãos há muito tempo, mas nós fomos ser membros de uma célula. Engraçado que a líder da célula era nova convertida, ela fez o processo para se tornar líder, mas ela era nova convertida e nós estávamos lá aprendendo, fazendo livrinho, discipulado, tudo, porque nós tínhamos muita fome. A gente queria muito estar envolvido com a igreja. Estar envolvido com a igreja, com o trabalho da igreja, isso é resposta de oração para muitas pessoas, isso é solução para muito cristão. Não deixe de se envolver, isso para mim foi libertador. Voltar a servir, e olha onde eu servia, sempre servi muito, sabe onde? Agora a gente chama de Paz Coffee Shop, né? Mas é lanchonete, porque eu gosto muito de comida, de cozinhar. Então, eu servia muito fazendo comida. Você sabe fazer um bolo? Tem muita gente aqui que sabe fazer um bolo bom, eu tenho certeza disso. Não sabe? Faz um bolo para o coffee shop, se oferece para trabalhar lá. Ah, pastora, mas não é trabalhar na igreja? Claro que é. Se oferece para ficar aqui na porta recebendo as pessoas. Se oferece para trabalhar na sua célula. Mas, pastor, eu não quero ser líder de célula, mas você pode ajudar o seu líder. Se oferece. Eu chegava perto dos pastores e eu falava, eu estou aqui. Eu falava. Tem tal coisa para fazer, eu quero. Meus filhos eram pequenos, botava os 2 junto comigo, bora comigo. Meus filhos não eram impedimento. Bora comigo. Fazia tudo que tinha que fazer para eles em casa, levava as coisas para eles junto comigo, mas era necessário sair para visitar irmãos, eu ia visitar com eles. Saía para fazer lanchonete na igreja, botava os 2 juntamente comigo, fica aqui, alguns irmãos me ajudavam, mas eu precisava de gente, porque eu precisava que a minha fé voltasse a ser fortalecida dia após dia, e quando nós servimos, a nossa fé é fortalecida. Você talvez só precisa voltar a servir, ou começar a servir. Por último, guarde o seu coração. Para que a sua fé permaneça e ela cresça, você precisa aprender a guardar o seu coração. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então eu quero te falar o seguinte, existem muitas pessoas que acabam perdendo fé, a sua fé em Jesus, ou acabam vivendo uma vida muito oscilante na presença do Senhor, porque ao invés de guardar os seus corações, estão com o seu coração cheio de problemas, cheio de mágoas. Tem gente que não quer trabalhar na igreja porque em algum momento se feriu com alguém dentro da igreja. Em algum momento passou por uma dificuldade dentro da igreja ou dentro de casa e guardou isso no seu coração. E está mantendo isso no seu coração. Só que isso está te impedindo de viver os propósitos de Deus. Se você tem alguma mágoa, se você tem alguma dificuldade, se você tem algo que você sabe que está ferindo o teu coração e impedindo você de continuar crendo que Deus é fiel
para cumprir as promessas dele na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero te encorajar, você hoje, resolva isso. Peça perdão para quem você precisa pedir perdão. Libere perdão para quem você precisa liberar perdão. Porque enquanto nós estamos guardando a mágoa no nosso coração, sabe quem é que está preso? Somos nós. Enquanto eu estou aqui guardando o que me fizeram, né, alimentando isso na minha vida, no meu coração, na minha alma, sou eu que estou todo dia vivendo o problema que aconteceu às vezes há 10 anos atrás. Eu estou trazendo de volta isso, todos os dias. Mas pastora, eu não sei como resolver, foi muito difícil, eu ainda sinto muita dor quando eu penso em tal coisa. O Senhor Jesus quer operar uma obra na sua vida, no seu coração. Basta hoje você tomar a decisão de falar: Senhor, mesmo sem entender, mesmo não querendo, eu decido perdoar. Perdão é decisão. Perdão não é sentimento. Perdão não é assim não. A pessoa te feriu, aconteceu um problema, aí você dorme muito brabo, muito chateado, muito magoado com aquela pessoa, você dorme, aí de manhã quando você acorda, hoje acordei sentindo uma vontade de perdoar. Acontece assim? Não acontece assim. Porque se a gente vai alimentando isso na verdade vai crescendo cada vez mais. Mas o perdão é uma decisão e é um cumprimento de um princípio bíblico. Porque Jesus fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7 por dia. A mesma pessoa. Se a Bíblia fala isso, é porque nós podemos fazer isso em Jesus. Em Jesus, continuando crendo e confiando nas promessas dele. Mas o perdão é decisão. Eu decido perdoar. A pessoa vai mudar, a pessoa não vai mudar, a pessoa vai te pedir perdão, não vai te pedir perdão. Isso não importa. O que importa é o seu relacionamento com Deus. O que importa é o que você quer viver com Deus. O que importa é que você quer ser uma pessoa que tem fé nas promessas de Deus, que tem a sua fé fortalecida diariamente. Então eu decido perdoar. Eu decido viver diferente, para que eu tenha a minha fé fortalecida. Para que nada me afaste. Porque a maioria das pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, estão porque o coração está cheio de mágoa. Não posso nem falar a maioria, mas muita gente, porque não conseguiu liberar perdão. E isso enfraquece a sua fé. E isso te afasta de Deus. Então nós precisamos guardar o nosso coração. E para nós vivermos uma vida que vale a pena, olha essa frase aqui: uma vida que vale a pena com Jesus não é uma vida sem desafios. Não é. Porque todos nós teremos desafios, mas uma vida que permanece fiel a Deus em meio aos desafios. Uma vida com Jesus não é uma vida sem desafios, mas é uma vida de alguém que permanece fiel a Deus, permanece crendo em Deus, em meio aos desafios, passando pelos desafios, continuando crendo, mesmo sem você receber a resposta, mesmo que aquele problema não tenha uma solução, né, humanamente falando, mesmo que você permaneça com a enfermidade, mas mesmo assim, você continua tendo a sua fé fortalecida, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas na sua vida. Eu gostaria de pedir que você ficasse em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você que precisa de uma oração. Pastora, a minha fé está enfraquecida. Eu preciso ser fortalecido nessa noite. E eu quero receber essa oração. Eu quero tomar um passo de fé, pedindo ao Senhor que ministre ao meu coração no dia de hoje, para que eu possa liberar perdão, para que eu possa realmente viver os projetos de Deus para a minha vida, os propósitos do Senhor para a minha vida. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Queridos,
nenhuma promessa que Deus fez para nós, ela vai deixar de ser cumprida. Nós precisamos crer. Mas para continuarmos tendo a nossa fé fortalecida, depende de nós. Nós precisamos buscar ao Senhor diariamente, para que a nossa fé seja fortalecida. Se você está passando por um momento muito difícil na sua vida, não desista. Deus não te abandonou. Deus não desistiu de você. No tempo certo, a resposta virá. No tempo certo, você será direcionado para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Mas por nada nesse mundo abra mão do seu relacionamento com o Senhor. Não abra mão. Não abra mão. O diabo quer que você abra mão. Mas decida hoje, faça uma aliança, uma renovação de aliança com o Senhor. Senhor, custe o que custar. Seja com o problema que eu tiver. Eu não abro mão do meu relacionamento contigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar os meus irmãos e minhas irmãs diante do teu altar. Senhor, nós sabemos, Senhor, que nós queremos a cada dia mais crescermos no relacionamento com o Senhor. Mas nós sabemos que tem pessoas aqui dentro hoje que têm sentido dificuldade, Senhor, em andar contigo. Dificuldade em continuar crendo que o Senhor vai cumprir suas promessas. Pessoas que têm olhado para as circunstâncias e têm achado impossível essas circunstâncias serem alteradas, mas nós cremos num Deus que faz o impossível se tornar possível. Então que essa noite seja noite de renovação, de aliança, de fé, de aliança com o Senhor, de relacionamentos com o Senhor. Que seja noite de renovação, Senhor, de ânimo na vida dessas pessoas, para que elas continuem firmes no propósito de servir ao Senhor, que elas continuem com a sua fé fortalecida em Ti, que a sua fé venha crescer abundantemente, que saiam daqui, que todos nós saiamos daqui, Senhor, com a nossa fé fortalecida. Sabemos em quem nós temos crido, um Deus que é poderoso, um Deus que é fiel, um Deus que é o Deus dos deuses, um Deus que é o Senhor dos senhores, um Deus que conhece a gente pelo nosso nome, que conhece a nossa vida, que sabe o que cada um de nós tem passado, e é um Deus que não nos abandona, é um Deus que não desiste de cada um de nós, e por isso nós renovamos a nossa aliança de fé, de amor, de obediência ao Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, e nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Quem foi muito abençoado com essa palavra? Queridos, antes de nós encerrarmos, eu quero realmente te encorajar. Você que quer se envolver em um dos nossos ministérios, servir, procure a gente, procure o líder desse ministério. Nós só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo, isso permanecerá. Amém? Temos que aproveitar essas oportunidades. Mas eu quero, antes de encerrar, talvez você está aqui nessa noite e ainda não fez a sua decisão para Jesus. Ou talvez você fez um dia, mas por alguma razão você se afastou dos caminhos dele. E Deus falou no teu espírito nessa noite. E você quer entregar a sua vida para Jesus. Eu não estou te oferecendo uma denominação ou uma religião. Eu estou te oferecendo Jesus, o transformador de vidas. E eu quero fazer esse convite. Tem alguém no nosso meio que deseja fazer isso? Entregar sua vida para Jesus pela primeira vez. Ou talvez você já fez isso, mas por alguma razão você se afastou. E você disse: olha, pastor, hoje eu quero renovar minha aliança com Jesus. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero ter o privilégio de orar por você e com você nessa noite. Tem alguém no nosso meio que deseja fazer isso? Se tem, não deixe para amanhã. Você não veio nessa casa de oração por acaso.
Deus agendou a sua presença aqui conosco para ser tão ministrado por essa palavra tão poderosa. Tem alguém? Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode aplaudir Jesus bem forte, queridos. Glória a Deus. Tem a segunda pessoa que quer fazer isso nessa noite. Seja uma reconciliação, ou você quer fazer isso pela primeira vez. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém mais? Tem mais uma pessoa? Tem a segunda pessoa nessa noite que quer fazer isso? Se tem, não deixe para amanhã. Faça isso agora, porque o amanhã para todos nós é desconhecido. O que eu tenho que fazer hoje, e principalmente voltado para a minha salvação, eu tenho que fazer hoje, não posso transferir para amanhã. Nós podemos pegar muitos atalhos para chegar em muitos lugares, mas para nós chegarmos no céu, Jesus disse: só existe um caminho, não tem atalho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tem a segunda pessoa? Amém. Eu vou orar aqui por essa jovem, a Joyce, que ela está voltando para Jesus. Tem uma história muito bonita. Pai, eu quero te agradecer pela vida da tua filha. Eu quero te agradecer pela decisão que ela toma nessa noite, de voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai. Eu sei que o Senhor, como diz a tua palavra, começou uma grande obra na vida dela, e o Senhor há de completar. E eu oro, Senhor, nesta noite em favor dela, para que o Senhor possa verdadeiramente completar essa obra que o Senhor começou, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Dê para Jesus uma linda e forte salva de palmas, em nome de Jesus. Dê um abraço. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Levante uma das suas mãos. Quero agradecer a pastora Regiane por esses dias. Sei que é tão corrido, mas aceitou o nosso convite do meu bem, para estar no Paizoma. Foi um privilégio recebê-la aqui. Nos perdoe por qualquer coisa, né? Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo tão maravilhoso, por essa palavra. Ajuda-nos a viver, Senhor. Ajuda-nos a sair do nível de ouvintes, mas passarmos a sermos praticantes. Estamos iniciando uma nova semana, Pai. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, de vitórias, de realização de sonhos, cumprimento de promessa. Seja uma semana que o Senhor vai escancarar portas, Senhor, meu Deus, para aquele que precisa que uma porta se abra. Em nome de Jesus, eu libero a minha voz profética, que essa semana será a semana do teu milagre, do sobrenatural. Vai ser a semana que Deus vai te surpreender, mas também vai ser uma semana que eu e você vamos crescer muito mais no nosso relacionamento com o nosso Deus, crescer na intimidade com Ele, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce perfeita comunhão, intimidade com o Espírito Santo permaneça desde agora e para sempre sobre a sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não saia com tanta pressa, abrace algumas pessoas, deseje a essa pessoa uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Sick
get the feeling that you don't really wanna talk about yours. You're disappearing, like you don't think there's anything to fight for. And you can tell me you're fine, I don't buy it. When you're dying inside, you can't hide it. Maybe breathing, but you ain't sure if you want to anymore. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we're made for. You will make it, I know. I'll say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, and you will make it, I know. A heart beating is a heart that's someday gonna break. A life with meaning is the kind of life the devil tries to take. It ain't really that hard believing in God. It's harder to believe in yourself. There's a reason that you're alive and you're gonna live to tell. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we're made for. You will make it, I know. Say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, and you will make it, I know. There's a battle within you, raging like a war of the ages. There's a hero within you, waiting for the chance to be brave. So even if you wanna give up, and your fears scream louder than thunder, you are never gonna give up, you're not going under. Hold on to hope, just hold on. Hold on to hope, just hold on. Let go your fears and be strong. Hold on to hope, just hold on. What if all of this could make you braver, stronger? Walking through the fire, flying even higher like a fighter. You rise up. If you never give in, you won't find the limit. You'll be braver, stronger. Ooh. Never give up, no, never surrender, never give in. Braver, stronger. What if all of this could make you braver? There's a wildfire within you, lighting up the courage to fight back. And there's an anthem within you, singing out a hallelujah. So even when you wanna give up, and your fears scream louder than thunder, you are never gonna give up, you're not going under. Hold on to hope, just hold on. Hold on to hope, just hold on. Let go your fears and be strong. Hold on to hope, just hold on. What if all of this could make you braver, stronger? Walking through the fire, flying even higher like a fighter. You rise up. If you never give in, you won't find the limit. You'll be braver, stronger. Ooh. Never give up, no, never surrender, never give in. Braver, stronger. What if all of this could make you braver? Yeah, the sun will rise again, and the night will soon be past. Open up.
rises and falls, through ups and downs. Your goodness and tender mercies always abound. You're the ark of safety through troubled waters, my hideaway. I rise above it all like Haiti with the fadeaway. Stepping stones in the path, full of things that couldn't break me. I'm getting better by the mile. I came a long way from Clay Street. Pressures building all around me. I heard the diamonds were the outcome. Lord, you with me through the thick of it. A close call like a house phone. But you still think I'm worth it. Cause you love me against all odds, against all odds. Again and again and again. You're loving like a tidal wave. You're loving like a tidal wave. Oh. You're loving like a tidal wave. 39 lashes for my healing. When they say life never had a meaning, I got 39 reasons. Shining in my darkness, you're my beacon. We have a treasure in earthen vessels, the greater strength in our weakness. I serve a God who takes away the residue. Let me be the diamond in the rough you put the chisel to. Grateful he considered all my flaws when he called me. So I lay it all on the line like law. Perfect, but you still think I'm worth it. Cause you love me against all odds, against all odds. Again and again and again. You're loving like a tidal wave. You're loving like a tidal wave. Oh. You're loving like a tidal wave. So far from perfect, but you still think I'm worth it. Cause you love me against all odds, against all odds. Again and again and again. You love me like a tidal wave. Like a tidal wave. You love like a tidal wave. Yeah. Like a tidal wave. We've been through a lot, yeah. Can't nobody stop us. I'ma always love ya. I'ma always. We've been through a lot, yeah. Can't nobody stop us. I'ma always love ya. I'ma always. Used to be like, whoa. Always wanted to know, yeah, but I ain't really know. I ain't know if I was ready. But you're still accepting me, for me, yeah. Wait. I ain't know if I was ready. But you're still accepting me, for me, yeah. Had 'em jumping like, whoa. Back in the day I was broken. You took my life and my soul. Then you made me whole again. And that was all she wrote. I give you full control. It's only you I want to know. You told me when no one else said. That's why I put you first before it all. We've been through a lot, yeah. Can't nobody stop us. Can't nobody stop us. I'ma always love you. I'ma always. Used to be like, whoa. Always wanted to know, yeah, but I ain't really know. I ain't know if I was ready. But you're still accepting me, for me, yeah. Wait. I ain't know if I was ready. But you're still accepting me, for me, yeah. I was falling like, whoa. Then you called me like you, cutie. You know you run the show. I'll just be in the back with the music. Whatever you